Paulo Scaff é humilhado por Boulos. Vamos ver juntos. Temos uma PEC, essa PEC 12, a PEC da flexibilidade, a PEC da modernidade, que vai ao encontro daquilo que existe mais moderno no mundo. As pessoas acertarem dentro das suas necessidades e dentro da sua realidade. E poderem fazer acordos, sejam individuais, sejam coletivos. O estudo mais robusto que foi feito até o momento sobre o impacto econômico na produtividade e nos custos do trabalho do fim da escala 6x1 foi feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA analisou setor a setor, os macrosetores, indústria, serviços, comércio, varejo e cada uma das áreas. E mediu, com base na RAIS, fez uma medição do aumento médio do custo da força de trabalho com o fim da escala 6x1. Chegou a um cálculo de 7,8%, que é algo proporcional a aumento real do salário mínimo, como nós tivemos nos últimos 3 anos no Brasil. O governo do presidente Lula é marcado por aumento real do salário mínimo. Quando há aumento real do salário mínimo, há aumento no custo da força de trabalho. Nós tivemos um aumento do salário mínimo em 2023 ou 2024 próximo a 7%. E todo o impacto que está sendo sugerido aqui não aconteceu. Diz que se acabar com a escala 6x1, vai gerar inflação. Aumentou-se o salário mínimo em termos reais, em número correspondente para a força de trabalho do custo da escala 6x1, e nós temos a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos, desde a redemocratização. Aumentou-se o salário e nenhuma empresa faliu. Nenhuma empresa deixou de operar, não houve desemprego. Ao contrário, nós estamos na menor taxa de desemprego da série histórica no Brasil. Parabenizar o ministro Marinho, que apresentou os dados também essa semana. O PIB brasileiro está crescendo como não crescia há uma década. Então, não é verdade que ganhos reais para os trabalhadores, seja no âmbito salarial, seja no âmbito do tempo de trabalho, de jornada, impacte necessariamente em custos maiores para a economia. Nós podemos, inclusive, fazer comparações com outros países que também reduziram a jornada de trabalho. Ah, mas vai falar da Islândia, da Alemanha? Não, nós podemos falar do México, que está reduzindo a jornada de trabalho agora, nós podemos falar da Colômbia, de países com uma economia mais atrasada que a brasileira, com um parque produtivo menos robusto que o brasileiro, com uma estrutura de inovação mais frágil que a brasileira, e que reduziram a jornada de trabalho, porque essa é uma tendência mundial. É uma tendência mundial já comprovada, com um impacto muito menor para a economia do que discursos com um certo conteúdo de terrorismo patronal apresentam. Mas também porque o debate não é só econômico. Senador Laércio, esse é um debate humano. Sim. Ele surgiu de um grito de vida além do trabalho. Nós podemos trazer dados para que isso não pareça muito filosófico, poético. No ano passado, o Brasil bateu o recorde de afastamentos de trabalhadores por burnout, depressão e ansiedade. Isso é resultado da exaustão de trabalhadores. Fala-se na produtividade. Em praticamente todas as experiências onde se reduziu a jornada de trabalho, houve aumento da produtividade do trabalho. Por razões que deveriam nos parecer óbvias. Um trabalhador mais descansado é um trabalhador mais produtivo. Essa é a escolha social que o Brasil está fazendo e que a população brasileira, quando maciçamente apoia o fim da escala 6x1, com mais de 70% em qualquer pesquisa, essa é a escolha da sociedade brasileira. Ela já foi feita. A sociedade brasileira fez essa escolha, em sua enorme maioria. Eu acho que o que nos cabe é ter ouvidos abertos para ouvir. A escolha da sociedade
dos trabalhadores e trabalhadoras que estão exaustos, que carregam esse país nas costas e que merecem ter também o seu benefício. Nós já ouvimos muitas vezes essa história de que espera o bolo crescer para depois dividi-lo. Há 60 anos foi dito isso. O povo ficou esperando, até chegar um presidente operário que resolveu começar a dividir o bolo. Não foi uma ordem natural da economia. O estudo mais robusto que foi feito até o momento sobre o impacto econômico na produtividade e nos custos do trabalho do fim da escala 6x1 foi feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA analisou setor a setor, os macrosetores, indústria, serviços, comércio, varejo e cada uma das áreas. E mediu, com base na RAIS, fez uma medição do aumento médio do custo da força de trabalho com o fim da escala 6x1. Chegou a um cálculo de 7,8%, que é algo proporcional a aumento real do salário mínimo, como nós tivemos nos últimos 3 anos no Brasil. O governo do presidente Lula é marcado por aumento real do salário mínimo. Quando há aumento real do salário mínimo, há aumento no custo da força de trabalho. Nós tivemos um aumento do salário mínimo em 2023 ou 2024 próximo a 7%. E todo o impacto que está sendo sugerido aqui não aconteceu. Diz que se acabar com a escala 6x1, vai gerar inflação. Aumentou-se o salário mínimo em termos reais, em número correspondente para a força de trabalho do custo da escala 6x1, e nós temos a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos, desde a redemocratização. Aumentou-se o salário e nenhuma empresa faliu. Nenhuma empresa deixou de operar, não houve desemprego. Ao contrário, nós estamos na menor taxa de desemprego da série histórica no Brasil. Parabenizar o ministro Marinho, que apresentou os dados também essa semana. O PIB brasileiro está crescendo como não crescia há uma década. Então, não é verdade que ganhos reais para os trabalhadores, seja no âmbito salarial, seja no âmbito do tempo de trabalho, de jornada, impacte necessariamente em custos maiores para a economia. Nós podemos, inclusive, fazer comparações com outros países que também reduziram a jornada de trabalho. Ah, mas vai falar da Islândia, da Alemanha? Não. Nós podemos falar do México, que está reduzindo a jornada de trabalho agora. Nós podemos falar da Colômbia, de países com uma economia mais atrasada que a brasileira, com um parque produtivo menos robusto que o brasileiro, com uma estrutura de inovação mais frágil que a brasileira, e que reduziram a jornada de trabalho, porque essa é uma tendência mundial. É uma tendência mundial já comprovada, com um impacto muito menor para a economia do que discursos com um certo conteúdo de terrorismo patronal apresentam. Mas também porque o debate não é só econômico. Senador Laércio, esse é um debate humano. Ele surgiu de um grito de vida além do trabalho. Sim. Nós podemos trazer dados para que isso não pareça muito filosófico, poético. No ano... Do movimento VAT, do... Gente, eu sempre esqueço o nome dele, coitado. VAT Azevedo. Henrique Azevedo, vamos lá. Passado, o Brasil bateu o recorde de afastamentos de trabalhadores por burnout, depressão e ansiedade. Isso é resultado da exaustão de trabalhadores. Fala-se na produtividade. Em praticamente todas as experiências onde se reduziu a jornada de trabalho, houve aumento da produtividade do trabalho. Por razões que deveriam nos parecer óbvias. Um trabalhador mais descansado é um trabalhador mais produtivo. Sabe o que eu acredito, senador Laércio?
que vai aumentar a produtividade no Brasil, um dos pontos é baixar os juros escorchantes que nós temos no país, que impedem uma renovação de maquinário, impedem um investimento de longo prazo do setor empresarial para poder, e às vezes do setor público, inclusive, em inovação em ciência e tecnologia. Nós temos no setor industrial brasileiro, né, um maquinário muito mais obsoleto do que a média mundial de outros setores produtivos. Esse é o debate que nós precisamos fazer para aumentar a produtividade. O investimento em educação, os institutos federais de excelência, esse é um debate para aumentar a produtividade. O investimento em pesquisa, desenvolvimento, ciência e inovação, nos setores, especialmente onde o Brasil tem vantagens comparativas, esse é o debate para aumentar a produtividade. Eu acho que nós precisamos, novamente, trazer o debate não só do ponto de vista dos números frios. E mesmo nos números frios, sustento, a partir do relatório e do estudo feito pelo IPEA, não há razão alguma para alarmismo dos impactos do fim da escala 6x1. Outro dia eu estava, senadora Tereza, com as minhas filhas e a minha esposa, num restaurante lá em São Paulo. E o garçom veio falar comigo. Ele falou, Boulos, quando é que vai sair esse negócio da 6x1? Porque, olha qual é a minha situação, o garçom falando. Eu trabalho na 6x1 aqui. Só que o meu de descanso sequer é no final de semana, porque sábado e domingo é onde o setor de gastronomia, bares e restaurantes é mais ativo. O de descanso que ele tinha era na segunda. Na segunda, que era o dia que ele tinha de descanso, a esposa estava trabalhando e os filhos na escola. O único dia de descanso desse trabalhador, e ele, seu Gilson, é a expressão e a imagem de milhões de trabalhadores brasileiros que estão na escala 6x1, que não tem tempo para ficar com a sua... Tem um efeito que o Boulos não está falando, mas assim, a própria discutir a 6x1 já começa a forçar os empresários a rever as contratações. E a briga tem que ser para preservar os salários. Por isso que tem que virar lei. Isso é fundamental. Vida além do trabalho o ideal seriam 30 horas semanais. Exato, é fundamental descansar, gente. Falo isso sendo uma pessoa totalmente workaholic. A família, para cuidar dos seus, para ter um momento de lazer. Isso é inadmissível. Esse debate precisa ser feito também por esse ponto de vista. Que escolha de modelo de sociedade a gente quer? Uma sociedade onde as pessoas sejam pura engrenagem para mover uma economia, onde a economia, que precisa se sustentar para nós termos um país próspero, mas também sirva as pessoas. E termino, presidente Laércio, dizendo que essa é uma pauta que não é do governo do presidente Lula, não é do legislativo brasileiro, essa é uma pauta do país, da classe trabalhadora brasileira, que o presidente Lula corajosamente abraçou, pagando o preço disso, e que quero deixar para o nosso debate também aqui esse apelo para que o Senado Federal possa apreciá-la, para que o Senado Federal possa debatê-la, para que quem for contrário, legitimamente, democracia é isso, se expresse contrariamente. Mas para isso precisa ser colocado em pauta, isso precisa ser levado para as comissões e esperamos que seja aprovado o quanto antes para o bem dos trabalhadores do Brasil. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera.
Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!